culto de adoração ao nosso Deus nessa noite, eu gostaria rapidamente de passar alguns avisos rápidos aos irmãos. Primeiramente, nós queremos informar que sábado passado, ontem, nós retomamos o nosso curso de leitura das Institutas de João Calvino e estudamos capítulo 6 e 7 das Institutas e coloquemos-nos em pé, irmãos, atentamente abramos a palavra de Deus e ouçamos a santa convocação. Salmo de número 50, versos de 1 a 5. Salmo 50, verso de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Amém. Vamos à presença de Deus em oração. Ó Deus, esse é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos alegrar nele. É o dia do Senhor, o dia da vitória do Cordeiro, o dia em que Cristo levantou, ressuscitou dentre os mortos, a primícia dos que dormem. A esperança de Israel, a esperança do teu povo, o Senhor Jesus. Por isso nós estivemos aqui pela manhã, ó Deus, como igreja reunidos em adoração ao teu nome. E voltamos no final do dia para também adorarmos o teu nome. Porque desde o nascente do sol até o pôr do sol,
Tu és Deus e digno de ser adorado. E esse tempo específico de horas que nós passamos diante do Senhor é o tempo que o Senhor nos permite provar da eternidade. Porque apenas nós te adoramos, ó Deus, e separamos esse dia para culto. Mas esse dia aponta para a realidade de que viveremos por toda a eternidade, bendizendo e exaltando o Teu nome. Agora, Senhor, nós reconhecemos que nós somos pecadores indignos de estar na Tua presença. Reconhecemos, ó Deus, que o nosso entendimento nem sempre nos permite captar ou compreender a realidade da verdade da Tua palavra aí, com a profundidade devida. Por causa do pecado, por causa da obscuridade do nosso entendimento, por causa das preocupações que são muitas do nosso coração. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude, Senhor Deus, nos ajude nessa noite a ouvirmos a Tua voz, termos os nossos pecados perdoados, ó Senhor, e repreendidos pelo Senhor, assim como o Senhor repreendeu a irmã de Lázaro, que ela certamente tinha tantas preocupações. Ela estava tão preocupada com tantas coisas, Senhor. E nós não devemos. Devemos apenas, ó Deus, confiar no Senhor, entregar todas as coisas nas Tuas mãos e adorar o Senhor em espírito e em verdade, sabendo que nada nesse mundo, ó Deus, é mais importante do que o culto ao Teu nome. Por isso, nós pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que limpe e purifique os nossos olhos, os nossos pensamentos, os nossos lábios, os nossos ouvidos, as nossas mãos, Senhor, para que todas as coisas, ó Deus, sejam ouvidas ou faladas, elas glorifiquem o Teu nome e o Senhor seja adorado essa noite. Pedimos ao Senhor que fale com a Tua igreja, que fale conosco. Pedimos ao Senhor que nos edifique essa noite. Pedimos ao Senhor que nos permita, de todo o coração, exaltar o Teu Filho, exaltar o Teu nome, acima de todas as coisas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós cantaremos o Salmo 117, o nosso, está impresso no boletim. Salmo 117b. Podem sentar, irmãos. Esse é o momento que, a uma só voz, nós também professamos e confessamos a nossa fé, não é? E esse é o momento em que, de modo doxológico, nós expressamos que aquilo que cremos, que professamos que cremos, não foi inventado essa semana pela igreja. É uma verdade histórica que desde as Escrituras Sagradas em diante, a Igreja do Senhor crê nessas verdades. E nós, quando abrimos os lábios para professar tal fé, nós estamos dando as mãos aos crentes de todas as épocas que creram nas mesmas verdades que nós cremos. Nós vamos ler uma só voz. O credo apostólico encontra-se
na última página do nosso boletim. Leiamos todos juntos, irmãos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, desceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Ó Deus bendito e Senhor de toda a glória, Deus que fala com o seu povo, e Deus que fala de maneira que o teu povo reconhece a tua voz. Deus que fala a verdade e o povo que é teu, com quem o Senhor fez uma aliança, ouve e atende a sua voz. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor quis registrar a tua voz, a tua palavra num livro, e nós podemos ouvi-la todo o tempo, em todo momento. Mas hoje, especialmente no dia do Senhor, nós queremos ouvir a tua voz de modo especial, que fala poderosamente, que ordena a tua vontade e a tua salvação. Que pelo poder do teu Espírito Santo, ó Deus, o Senhor venha desvendar os nossos olhos e salvar vidas essa noite e edificar a tua igreja. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor também ouve a nossa voz. Porque a nossa voz, às vezes até incompreensíveis, quando a dor na alma é tão grande. Às vezes até sem entendimento, porque nós nem compreendemos exatamente o que necessitamos. Mas o Senhor ouve a nossa voz, porque o teu Espírito nos auxilia, porque não sabemos orar como convém. O Senhor ouve a nossa voz, porque o teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, é o nosso sumo sacerdote. E Ele intercede por nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco. Obrigado, porque o Senhor ouve a nossa voz. E tendo a convicção disso, Senhor Deus, e a certeza disso, nós nos aproximamos de Ti como igreja, humildemente nessa noite, clamando a Tua misericórdia sobre nós, sobre a Tua igreja, Senhor. Aviva a Tua obra no nosso meio. Aquece o coração do Teu povo com a Tua palavra, Senhor, com a verdade do Evangelho. Ensina-nos, ó Deus, a amar os Teus ensinamentos, a ter prazer no conhecimento do Senhor, não para debatermos simplesmente, mas para vivermos o Evangelho de todo o coração, Senhor, para amarmos ao Senhor e obedecermos ao Senhor. Nós pedimos, ó Deus, e clamamos ao Senhor nessa noite, que o Senhor nos permita, por meio da Tua palavra e da pregação do Evangelho, sermos desafiados a andar de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor levante aqueles que estão mortos nos seus pecados, porque só o Senhor pode fazer pelo poder do Teu Espírito.
Nós confiamos somente em Ti, Senhor, e descansamos em Ti. Ainda nós queremos colocar diante do Senhor a vida do Teu povo que sofre, irmãos, ó Deus, que não conhecemos, mas que professam a mesma fé, que estão sendo perseguidos em países, ó Deus, islâmicos, muçulmanos, que têm perdido a vida, ó Deus, muitos deles, por causa da sua fé. O Senhor é exaltado no meio de tudo isso, mas te pedimos também que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, assim como o Senhor fez na igreja de Atos, ó Deus. Quanto livramento, quanto cuidado, ó Deus, quanta proteção. Nós sabemos que o Senhor cuida da tua igreja em todo o tempo, que o Senhor protege a tua igreja a todo o tempo, que ninguém as arrebatará das tuas mãos. Por isso nós pedimos que o Senhor se apiede do teu povo, que longe, ó Deus, tem sofrido por causa do Evangelho. Nós clamamos pelo país, pela nação, pelo Iraque, ó Deus, que tem vivido esse conflito. O Senhor tenha misericórdia do teu povo ali. Nós pedimos ao Senhor Deus por aqueles missionários que estavam na África, Senhor, e estavam vivendo ali para testemunhar do Senhor, um médico e uma missionária, conhecidos, ó Deus, do teu povo ali, conhecido dos nossos irmãos nos Estados Unidos, e que foram acometidos pelo vírus do Ebola, transferidos para os Estados Unidos, estão em pleno tratamento. Obrigado porque eles estão melhorando, Senhor Deus. Obrigado porque as notícias são boas acerca deles. Mas nós pedimos por aquela nação na África que tem sido acometida por esse vírus, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia daquela nação e que o teu evangelho, que a tua palavra, Senhor Deus, possa chegar ali com poder para redimir, para salvar os pecadores e transformá-los, ó Deus. Pedimos que o Senhor também ouça a oração do teu povo, ó Deus, aqueles que sofrem, que angústias na vida, têm passado dias difíceis na mente e no coração. O Senhor derrame a tua paz sobre eles, ó Deus, a tua misericórdia sobre eles. Pedimos por aqueles que sofrem no corpo, as angústias dessa vida, desse mundo caído. Ó Deus, primeiramente pedimos que o Senhor os ajude a ter, ó Deus, a plena confiança no Senhor e o olhar voltado para a glória do teu nome, a fim de que o Senhor seja exaltado na nossa vida em todo o tempo. Porque o Senhor é bom, o Senhor sempre é bom, o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor revela a sua bondade em todas as circunstâncias. Por isso, nós primeiramente queremos agradecer por aqueles que foram agraciados por Ti, como o pai da nossa irmã Lilian, ó Deus, que foi submeter uma cirurgia e graças ao Senhor foi um sucesso, e pedimos que o Senhor abençoe a vida do seu pai, que o Senhor derrame a graça sobre ele, sobre a sua casa, ó Deus. Continue restaurando e abençoando a sua vida. Pedimos também, ó Deus, pela vida da mãe da nossa irmã Cláudia, a dona Beatriz, que o Senhor continue abençoando a sua vida, restaura a sua saúde, Pai. Glorifica o teu nome na vida dela, é o que te pedimos. Ainda pedimos por Eudália, que o Senhor continue com a tua boa mão estendida sobre ela, ó Deus, dando graça, conforto, ânimo, e que o olhar dela esteja sempre voltado a Ti em todo o tempo, para que o Senhor seja exaltado na vida dela e na nossa casa, Senhor. Pedimos humildemente que o Senhor possa restaurá-la segundo a sua vontade. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão longe, que um dia conheceram a verdade do Evangelho e se apartaram do Senhor. Os filhos, ó Deus, que um dia conheceram a Tua palavra e hoje andam errantes nesse mundo. Tem misericórdia deles, Senhor, te pedimos isso. Tem piedade deles, ó Deus, mais uma vez. Compadece-te deles.
Traga-os de volta à tua presença, pelo amor do teu nome. Ó Senhor, abençoa os nossos filhos, Senhor. Derrama a tua graça sobre o coração dos nossos filhos, para que eles, ao escutar a tua palavra, não fique apenas nos ouvidos, ó Deus, mas que penetre o coração, mude a vida deles plenamente, que eles se apeguem ao Evangelho de tal maneira que eles não falem de Cristo apenas como uma verdade que eles conhecem, mas eles falem como algo pessoal, não apenas o Cristo, mas o meu Cristo, não apenas o sacerdote, mas o meu sacerdote, não apenas o profeta, mas o meu profeta, não apenas um rei, mas o meu rei, Jesus Cristo. Que o Senhor derrame graça sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias, ó Deus, sobre o teu povo, ó Deus. Derrama graça sobre o teu povo, a fim de podermos viver um evangelho autêntico nesse mundo caído. Pedimos isso, Senhor, porque sabemos que o Senhor ouve a oração do teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos-nos em pé, irmãos, mais uma vez, abramos a palavra do Senhor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Leitura continuada das Sagradas Escrituras. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Como é justo, pois, a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Portanto, foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós cantaremos o Salmo de número 15, impresso no nosso boletim, preparando-nos assim para ouvirmos a pregação da palavra de Deus nessa noite. No teu monte.
capítulo 5. Atos capítulo 5. Nós vamos ler do verso 33 ao 42. Mas a sessão, que nós expomos domingo passado foi até o 32, mas eu gostaria de voltar um pouquinho para fazer sentido o verso 33, lendo do verso 29 até o 42. Diz assim as Sagradas Escrituras: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens, porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração. Senhor, bendito Deus, desvenda os nossos olhos nessa noite, Senhor, a fim de podermos ouvir, ver e compreender as maravilhas do Teu Evangelho e do poder que só Ele tem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. É natural que, quando nós lemos textos como esse, em que a instituição é questionada e a estrutura da fé de Israel é questionada, que as pessoas interpretem textos como esse como que Deus estivesse dizendo: toda forma de governo e de estrutura é pecaminosa. Como que se Deus estivesse aqui nos ensinando que o crente deve buscar viver fora dessa estrutura, porque sempre vai terminar nisso. É comum, e as pessoas usam esse argumento para poderem fugir para uma realidade sem estrutura, onde elas acabam sendo o próprio Deus, isto é, elas governam os outros. Recentemente, um dos líderes do meio evangélico,
se declarou inimigo do que se chama de evangélico. Então criou um grupo em que agora ele não tem estrutura e que as pessoas agora são chamadas para servir no meio deles, porque aquela estrutura que chama igreja é pecaminosa. E ele então cria um movimento paralelo, que na realidade é a igreja paralela, e que ele vai ser o governo, ele é a autoridade e ele designa o que tem que acontecer. Ora, irmãos, se isso é verdade, então Deus não poderia manter as estruturas que ele estabeleceu na criação. Por exemplo, a relação pai e filho, a relação marido e mulher, o papel do marido, o papel da esposa, o papel do pai, o papel do filho, a relação patrão e empregado, ordenada pelo Senhor, estabelecida pelo Senhor e regulada pelo Senhor nas Escrituras Sagradas. Ora, o próprio Deus diz: marido, amai a vossa esposa como Cristo a igreja, esposa, sede submissa ao seu marido, como a igreja é a Cristo. Filhos, obedecei a vossos pais. Pais, eduquem seus filhos como no temor do Senhor, discipline ele no temor do Senhor. Patrão, não explore seu empregado. Empregado, não trabalhe apenas quando seu patrão estiver vendo. Lembre-se que você tem um Senhor no céu que vê todas as coisas. Então, é regulado um processo de estrutura que Deus não vai abolir, mas é verdade que aqueles que Deus colocou como autoridade, quando eles não buscam a glória de Deus, a autoridade desses são questionadas. Um pai que não educa os seus filhos com o objetivo de ver a glória de Deus no seu lar, isto é, de que apenas Deus seja honrado no seu lar, rapidamente ele vai se tornar o centro e pouco tempo a autoridade dele é questionada. Um marido que não ama sua esposa da maneira como o Senhor ordena, pouco tempo a sua autoridade é questionada em casa. Não que nós tenhamos, não é? E isso é importante afirmar, mesmo quando nós cristãos estamos diante de uma sociedade injusta, enquanto essa injustiça não estiver afetando a nossa relação com Deus, isto é, quando Ele me ordenar fazer alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, eu sou ordenado pela palavra de Deus a respeitar as autoridades, até as injustas. Mas se o foco daquele a quem foi dada a autoridade não é a glória de Deus, rapidamente a sua autoridade é questionada. O que acabou acontecendo aqui, irmãos, não é um texto que está tratando da insignificância da estrutura, não. O que está tratando aqui, o perigo de ter autoridade dada por Deus e não usar essa autoridade para a glória de Deus. Esse é um grande perigo. Esse é o grande perigo que nós vivemos. Deus me deu autoridade como pai e eu não uso para a glória dele. Como marido, eu não uso para a glória dele. Deus deu autoridade a um conselho de uma igreja e não se usa para a glória dele. Consequentemente, nós estamos entrando numa estrutura que vai ser questionada. Nesse momento da revelação bíblica, se define e se distingue dois grupos rapidamente. Não é aqueles que se submetem a Deus e a sua autoridade, e aqueles que agora receberam uma autoridade dada por Deus anteriormente e que tornaram essa autoridade em autoritarismo e agora governam segundo os seus próprios padrões e querem a glória de si mesmo, não a glória de Deus. O conflito se estabelece. Dois grupos são bem claros aqui, bem determinados aqui. Quando se fala em dois grupos, em duas partes, né, nós podemos voltar lá para o início da história da revelação. Foi assim que Deus determinou. Essa é a condenação do pecado. Eu porei inimizade entre a serpente e o seu descendente, com a mulher e o seu descendente.
Isto é, inimizade entre a serpente e a mulher, entre o descendente de um e o descendente de outro. Todos são manifestos assim. A relação entre eles é de inimizade. Primeiro momento que se revela na própria relação entre dois filhos, quando Caim mata, dois irmãos, quando Caim mata Abel. Satanás, como diz João, que Caim era filho do maligno, odeia a seu irmão. Odeia por quê? Porque um queria agradar a Deus. E Deus aceita um e não aceita o outro. E, consequentemente, a maneira que ele tem de resolver é matando, é silenciando, é calando. A história, ela vai se repetindo no decorrer da revelação bíblica. E foi sempre assim. E chegou aqui agora, num momento importante da revelação, em que aqueles que foram colocados por Deus para governar estão agora como quem estão debaixo do juízo de Deus, porque governam para si. E Deus tem um governo estabelecido muito claramente no texto. Por isso é importante a leitura do verso 29 ao 32, para entendermos o que vai acontecer na sequência da narrativa. Veja, importa obedecer a Deus do que aos homens. E qual a base disso? Por que eles não obedecem à autoridade deles? Por que aquilo que eles estão ensinando não deve ser obedecido? Porque, primeiro, é contrário à lei de Deus, é contrário à vontade de Deus e não revela a glória de Deus. Em hipótese alguma, o que é que está acontecendo? Eles têm, de fato, que se rebelar contra essa decisão. Na realidade, não é rebeldia, é obediência. É obediência a Deus. A obediência a Deus, ela é vista em muitas situações como rebeldia contra a autoridade. Nós não somos rebeldes, nós somos obedientes. A obediência vai ser vista como rebeldia. Rebelde é o que não teme a Deus. Não é o coração do crente não é de rebeldia. O coração do crente é de submissão, é de obediência a Deus. Israel, então, aqui, com a linguagem dessas autoridades, eles são vistos como aqueles que têm o governo na mão e ordenam aquilo que é contrário a Deus. Aqueles homens estão dizendo, nós não vamos obedecer. Veja que eles dizem, importa obedecer a Deus do que homens. E qual a base disso? Por que eles têm que obedecer a Deus, não a homens? O que foi que Cristo fez com eles para que fosse o fundamento dessa decisão? E aí vem os versos seguintes. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Dois princípios importantes, não é? O Deus de nossos pais. O link imediato entre eles e Israel. Irmãos, eles e Abraão, eles e Isaac, e Jacó, e Davi. Veja, nós temos aqui dois grupos que parecem ter a mesma origem. Os saduceus, os fariseus e os apóstolos. Isso lembra muito o que acontece com a Igreja Católica e a Reforma, irmãos. Muito o que acontece nessa época. Sabe por quê? Porque quem é o representante dos pais da Igreja? Quem são os legítimos representantes dos apóstolos, no sentido não de autoridade ou no sentido de ter governo e poder como os apóstolos, não, mas no sentido de continuar a doutrina apostólica? Quem é que é exatamente aquele que tem condição de dizer nós estamos seguindo os apóstolos? Porque naquele momento da história, os protestantes se colocam contra a prática de culto da Igreja Católica e da maneira como eles interpretam as Escrituras. E dizem, nós estamos crendo e nós cremos naquilo que os nossos pais creram. E a Igreja Católica diz, essa foi a carta de Sadoleto,
que foi escrita quando Calvino foi expulso de Genebra para Estrasburgo e passou 3 anos ali. Ele escreveu uma carta para tentar convencer os de Genebra a voltarem para a igreja católica. E o argumento dele foi simples. Vários argumentos, mas um principal foi justificação pela fé, em que ele põe obras dentro da fé, misturando os conceitos para enganar a igreja e o povo. E segundo, dizendo isso é uma inovação. Nós temos 15 séculos de história, eles têm 25 anos. Calvino então responde: nós somos os verdadeiros seguidores dos apóstolos. E ele mostra exatamente que os pais da igreja criam como eles creem. Daí você entender por que as Institutas de João Calvino, ela é inundada de citação, das citações dos pais da igreja. Uma razão está na introdução, ele diz isso na introdução das Institutas, na carta ao rei Francisco I, quando ele diz exatamente isso, que o que ele vai fazer ali é mostrar que a religião e a fé que eles defendem não é uma fé inovadora, mas eles creem numa fé histórica e que eles dão sequência aos mesmos princípios. A mesma coisa está acontecendo aqui. Quem são os seguidores de Abraão, Isaque e Jacó? Quem são os seguidores de Abraão, Isaque e Jacó? Então estão ali aqueles homens assentados no seu trono e aqueles outros ali que iam ser presos e foram presos e depois libertos por Deus, estão diante deles, pregando o Cristo que foi morto e ressuscitou. Quem é o representante? Naquele momento eles vão mostrar o Deus de nossos pais. Isto é, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus que vocês rejeitaram. O Deus que prometeu o Redentor. Ele chegou e não foi visto. O Deus de nossos pais. Ele ressuscitou a Jesus. Esses que vocês são inimigos dele, ele foi ressuscitado pelo Deus dos nossos pais. Abraão, Isaque e Jacó. Nesse momento da revelação bíblica, irmãos, ele vai para o âmago da obra do Evangelho. Porque os nossos debates, eles não vão para muito longe, não. É interessante, o apóstolo Paulo, quando começa a debater, não é, sobre filosofia, não é, lá em Atenas, no capítulo 17, por exemplo, não é, ele fala do Deus Criador, que fez todas as coisas, que vivemos, nos movemos nele, não é? E aí no verso 30 ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Veja, a filosofia, o argumento é o Evangelho. A prova, o poder que é capaz de mudar a mente de um homem é o Evangelho, é o fato de Cristo ter ressuscitado dentre os mortos. Então ele passa a argumentar exatamente assim. Não é minha capacidade de explicar, é o Evangelho que tem poder para mudar o homem, transformá-lo. Na sequência, esse Deus que é o Deus de nossos pais, que ressuscitou Jesus,
a quem vós matastes. Perceba, irmãos, e aqui ele vai entrando no âmago da distinção. Vós matastes. O filho da mulher, segundo Gênesis 3,15, teria o seu calcanhar ferido quando ele pisasse a cabeça da serpente. Ele sofreria. Vocês mataram. Vocês são filhos do diabo. Vocês mataram o Senhor. É óbvio que essa ação que já estava anunciada já em Gênesis 3,15, e que agora é revelada com essa linguagem em Atos capítulo 5, aponta para o fato de que Deus entregou o seu filho à morte com um propósito, e vai ser revelado daqui a pouco no verso. Com um propósito. Ele diz: vocês mataram, sabe como? Pendurando-o no madeiro. João Calvino, comentando esse texto, diz: a morte do mais vil de todos os homens era pendurado no madeiro. E vocês mataram o Deus de toda a eternidade. É óbvio que ele deu a sua própria vida, porque ninguém tira a vida do autor da vida se ele não der a sua vida. O Senhor deu a vida e eles tiraram a sua vida. Mataram o Senhor, pendurando-o no madeiro, dizendo que ele era maldito entre os homens, não aceitando o seu governo, não aceitando a sua autoridade, não aceitando o seu senhorio. Não, nós não aceitamos o seu senhorio. Deus o ressuscitou. Deus o ressuscitou. E percebe, irmãos, que entenda que a doutrina da ressurreição, não é? Ela é a doutrina que é a parte da doutrina da glorificação de Cristo. Isto é, Cristo ele ressuscitou dentre os mortos e voltará. Então, toda a parte da glorificação, né, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, ele está assentado no trono e voltará a julgar. Então, quando nós pensamos a doutrina da ressurreição, nós estamos pensando numa parte da exaltação, mas não só na exaltação, mas em toda a sua obra, porque ressuscita aquele que morreu. Ele ressuscitou porque morreu, e ao ressuscitar, ele venceu a morte. E quem é que o ressuscita? Deus, isto é, aqueles que eles diziam conhecer, era aquele que havia ressuscitado o Cristo que eles tinham matado. E aqui vai uma advertência importante, irmãos. Eles diziam conhecer a Deus, e muitos dizem conhecer a Deus, mas ninguém conhece a Deus à parte de Jesus Cristo. Tentar dizer, eu conheço a Deus, e não aceita o sacrifício e a obra de Cristo. Dizer, eu conheço a Deus, mas não aceito o governo de Cristo. Esse não conhece a Deus, porque Deus quis exaltar o seu Filho, e Deus então quis ressuscitá-lo dentre os mortos. E, consequentemente, Ele é aquele que vai tornar Deus conhecido. Muitas são as religiões, e é interessante isso, né? Se você perguntar, não é, para alguém, você conhece a Deus? Sim, eu sei quem é Deus. Me fale quem é Deus. As pessoas vão falar de Deus sem falar de Cristo, sem saber quem é Cristo. Então, consequentemente, esses não conhecem a Deus. Usando uma imagem lá do Antigo Testamento, nós podemos entender o que significa isso. Quando Deus fala
entregando a lei a Israel lá no Monte Sinai, no meio de fogo, trovões e fumaça, diz o texto sagrado. Quando Israel ouve a voz de Deus, ele diz assim: peça a Deus, Moisés. Eles dizem: Moisés, peça a Deus que ele não fale conosco mais, porque nós não vamos suportar. Fale tu conosco. Que ele fale contigo e tu fale conosco. O que é que Israel está pedindo a Deus? Um mediador. Michael Horton, comentando esse texto, disse: todo lugar onde Deus se revela sem um mediador só é fogo, trovão e ira. Mas todo lugar onde Deus se revela em Cristo, aí há salvação. Se você quer conhecer a Deus a parte de Cristo, você conhecerá fogo, ira e condenação. A única esperança é conhecê-lo em Cristo, o mediador. No verso 31, nós aprendemos mais um pouco sobre ele. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador. Veja, irmãos, aqueles que vocês mataram foi aquele que Deus ressuscitou. Mas não só ressuscitou, ele o colocou como príncipe, como governador, como soberano, como Senhor e Salvador. Ora, como pode, veja bem, vocês estão rejeitando a revelação de Deus em Cristo, consequentemente, vocês estão rejeitando o governo de Cristo. E ao rejeitar o governo de Cristo, vocês não são autoridade sobre nós no que diz respeito àquilo que vocês nos ensinam para a nossa salvação. Nós não podemos nos calar. Não podemos nos calar. Nós não podemos nos silenciar. Agora vem a pergunta: para que foi que Cristo morreu? Para que foi que o Pai o ressuscitou? Para que foi que ele os colocou como príncipe? E para que foi que ele o colocou como salvador? Para que foi? Veja o texto. O objetivo está claro. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Que coisa impressionante. O que significa arrependimento? O senhorio da minha vida agora pertence ao Senhor. Eu lanço mãos das minhas armas e jogo no chão. Eu abro mão das minhas armas e as lanço no chão. E aceito o governo de Cristo. Eu me arrependo dos meus pecados. Perceba que o arrependimento não é obra humana, é obra de Deus. E ninguém vai se arrepender dos seus pecados se não for por meio da obra de Cristo. Porque ele foi morto, ele ressuscitou, ele foi exaltado para trazer arrependimento e remissão de pecados. Sabe o que significa, irmãos? Toda a Trindade está envolvida nesse propósito. Perdoar o pecado do seu povo, do povo de Deus. Toda a Trindade está envolvida. Veja, Deus o ressuscitou. Veja, Jesus Cristo foi morto pelos nossos pecados. Perceba
que o Espírito Santo é testemunha no verso 32. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, de bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Perceba que a Trindade está envolvida nessa obra. E essa obra é tirar o governo do coração do homem. E quem é que governa o homem? O pecado. Quem é que governa o homem? A iniquidade. Então, para que o trono do coração do homem seja esvaziado e o Senhor se assente para governar, ele precisa operar por meio da redenção. Essa obra extraordinária que é o perdão de pecados. Se nós olharmos para a Escritura, irmãos, mais uma vez, por favor, livro do profeta Isaías, no capítulo 43, verso 25, né? Profeta Isaías, capítulo 43, verso 25. Diz assim a palavra de Deus: Eu mesmo, sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Eu mesmo. Essa estrutura em hebraico ela é impressionante. Não é simplesmente eu apago, não. Eu mesmo apago. É o próprio Deus que faz isso. Ninguém mais faz isso. Agora, por que isso, irmãos? O que levaria e que benefício teria um pai entregar o seu filho para ser moído? O que poderia fazer isso, irmãos? Que benefício tem isso? Alguém dizer, ora, Deus entregou o seu filho para ser moído. E lá Isaías diz que Deus agradou moer o seu filho. Você sabe por quê? Porque lá no fim, o pecado do seu povo seria perdoado. A única coisa que ameniza a dor de um pai, ver o filho moído, é saber que o propósito disso é ver o povo que ele ama desde a eternidade perdoado, redimido. Que propósito, então, o filho sairia da sua glória, da sua majestade, se tornaria homem, se sujeitaria a todo tipo de atrocidade nesse mundo caído? Se nós somos lançados como ovelhas em meio de lobos, imagine o Santíssimo Deus. O que posso dizer acerca dele no nosso meio? Ele veio e se tornou homem. A única coisa que aliviaria a sua dor era olhar o resultado da sua obra. Quando eu terminar de sofrer, de morrer, de pagar o preço, um povo amado de Deus vai ter o seu pecado perdoado. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, por favor, abra sua Bíblia comigo. Isaías 53. Versículo 12. Verso 10 especificamente até o final diz assim: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto
do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Sabe o que é isso, irmãos? Quando ele vê o penoso trabalho da sua alma, ele ficará satisfeito. Sabe qual é o resultado? Veja o texto comigo. Ele diz: o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O justo, o sem pecado, foi moído. Isaías olha profeticamente dizendo, quando ele vê o penoso trabalho da sua alma, ele ficará satisfeito, porque ele levará sobre si as nossas iniquidades. O Evangelho de Cristo. Esse que vocês mataram e que o Deus dos nossos pais ressuscitou e colocou assentado em trono. Ele fez isso para trazer arrependimento e remissão de pecados a Israel. O seu trono, em que ele está assentado e governando, precisa ter os seus súditos cantando e louvando e se submetendo a ele, hoje e eternamente, dizendo: Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, nós bendizemos o Teu nome, nós fazemos a Tua vontade, nós queremos conhecer os Teus desígnios, nós queremos, ó Senhor, morrer por Tua causa. Daí vocês entenderem, quando eles terminam todo o processo, dizendo: Nós damos graças a Deus, porque tivemos o privilégio de sofrer pelo nosso Redentor, porque eles sabiam o preço do arrependimento e do perdão dos seus pecados. Aí vem o governo. Quem vai se assentar no meu trono? Quem vai governar o meu coração? Quem vai governar a minha mente? Quem? A quem nós vamos obedecer? Diga a nós, o sinédrio todo, diga quem nós podemos obedecer. Não é simplesmente um discurso. Nós estamos diante do Deus que veio ao mundo para perdoar os nossos pecados. A quem? Diga a quem nós vamos obedecer. A vocês ou a Deus? Quem nós podemos obedecer? Mas é obra do Espírito Santo também. Porque ninguém vai receber o perdão do pecado se não entender aquilo que Cristo disse: quando eu for, enviarei o meu Espírito, o outro Consolador. E ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que o apóstolo Paulo enfatiza tanto. O Espírito de Deus testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. Você pode crer nessa verdade. Você pode confiar nessa verdade. Eu citei esse exemplo pela manhã e cabe no que eu vou dizer hoje também. Desculpa, eu citei esse exemplo no sábado com os jovens e repito agora. Imagine, irmãos, no dia em que a minha esposa estava sendo operada, no dia 9 de maio,
exatamente 9 de maio, aguardando o resultado da cirurgia, pedindo a Deus que tivesse misericórdia. Então chega, pós-cirurgia, uma senhora, ela era instrumentadora cirúrgica, e ela entra eu saio com ela para fora, para o lado do apartamento, e ela diz, eu vim receber a minha parte e assim funciona, né? Cada um recebe a sua parte. Aí eu paguei o que era devido e perguntei a ela, qual foi o resultado da cirurgia? Ela disse, deu negativo as axilas, mas eles esvaziaram os linfonodos. Eu disse, como é que deu negativo e esvaziaram? Essa informação não bate, não é? Bem, ela era instrumentadora, ela não era médica. Eu pedi informação, ela me deu uma informação que ela sabia. Bem, acabou atrapalhando tudo, eu não entendi mais nada. Falei, bem, então vou aguardar alguém vir de lá. Pouco tempo depois vem a cirurgia plástica, que é da equipe do doutor, que operou. Aí, quando ela termina, ela entra na minha sala, lá no quarto onde estávamos, ela diz, olha, a cirurgia foi muito bom, deu tudo certo, e de fato deu negativo, tiraram os nódulos, deu negativo, e não precisou esvaziar. Perceba, eu recebi 2 informações, as 2 estavam lá, mas a médica me deu uma informação precisa, a outra não conseguiu me dar uma informação precisa. Eu fiquei tranquilo quando a médica disse para mim qual foi o resultado. Não sabia qual era o resultado. Quando a Escritura diz assim, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, é porque o que Paulo está dizendo, e exatamente isso que os teólogos do século XVII tanto ensinavam sobre isso, é que nós podemos dizer, o seu pecado está perdoado. Se você crê no Senhor, o seu pecado está perdoado. E é verdade isso. Mas há um aspecto e há um poder no ensinamento dessa palavra, porque aquele que vai dizer ao teu coração é aquele que estava na sala de cirurgia, isto é, aquele que estava junto com o Pai na sala do trono e sai de lá para dizer para você, o teu pecado foi perdoado. Não é simplesmente eu que estou dizendo, eu estou dizendo a você, creia e o seu pecado será perdoado. Mas se o Espírito de Deus não dizer, não falar, nós teremos ainda uma dúvida. Será? Será? E o Espírito de Deus, ele sai da sala do trono. Ele conhece a Deus. Ele é Deus. E ele diz a você, o sangue do Cordeiro foi derramado por você. Quem nós vamos obedecer? Agora o texto, você vai entender a ira deles. Por que tanta ira? Por que tanto ódio no coração daqueles homens em seguida? Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Eles se enfureceram e queriam matá-los. Essa é a razão pela qual nós servimos ao Senhor. Ora, irmãos, o Evangelho é a razão e o motivo para fazermos todas as coisas. O Evangelho explica tudo e nos conduz em tudo, até mesmo a razão para decidir que caminho seguir, a quem eu me submeto. O ódio daqueles homens foi terrível. A ação deles foi terrível, mas natural. Assim como é natural Caim se levantar e matar Abel, quando teve o seu sacrifício aceito diante do Pai.
Mas a grande maravilha, irmãos, é que essa ira, Deus também preserva a igreja, e guarda a igreja, e trata com a igreja. E sobre isso, e mais detalhes sobre isso, eu vou tratar no próximo domingo, se o Senhor permitir. Mas a sequência do texto e a conclusão do texto, então no verso 41, diz: e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Por quê? Verso 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Perceba, eles trouxeram sofrimento para a igreja. Como é que a igreja vê isso? Eles se retiraram do sinédrio, regozijando. Eles são loucos. Eles saíram cheios de alegria por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E o que é que eles fizeram? O que Deus mandou. E todos os dias no templo, e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Eles obedeciam ao seu Senhor. Ao seu Senhor. Esse é o momento, irmãos, que nós temos que rever alguns princípios na nossa vida. Primeiro, Deus nos colocou como autoridade sobre algumas coisas nesse mundo. Como patrão sobre pessoas, como pai sobre filhos, como marido, autoridade e cabeça do meu lar, como conselho de uma igreja. Como nós devemos governar? A que autoridade nós devemos apontar? A que Senhor precisa ser o Senhor do nosso governo? E a quem nós devemos ensinar aqueles que estão debaixo da nossa autoridade a se ajoelhar e a se prostrar diante de Deus apenas, do Senhor apenas. Traga aqueles que Deus lhe deu prostrados diante do Senhor. Aí o seu governo e a sua autoridade será do Senhor. Será do Senhor. Mas em segundo lugar, irmãos, existe a maior autoridade, não é? E o maior inimigo que tenta governar e governa a nossa vida é o pecado. Não é o governo, não são leis que ele chega a estabelecer, que tem que me fazer praticar coisas contrárias ao Evangelho. Isso também nós falaremos. Mas o maior inimigo e maior autoridade no nosso coração é o pecado, e ele quer governar e dominar a nossa vida, ele quer dirigir os nossos pensamentos, quer nos levar a fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. E aí, nesse momento, irmãos, o Evangelho precisa ser trazido ao centro do nosso pensamento, porque o pecado foi destruído por meio da obra de Cristo e o nosso pecado foi perdoado. Isto é, ao ser perdoado, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e nenhuma condenação. O Senhor da nossa vida é o Cristo que morreu por mim e eu preciso me submeter a Ele. Filhos, quando você obedecer ao seu pai, você está obedecendo a Deus. Quando a palavra é ensinada.
Filhos, quando você se sujeita à autoridade do seu pai, você está aprendendo a se sujeitar a Deus. E você está aprendendo o Evangelho. Por que você se sujeita a Deus? Porque Cristo perdoou o meu pecado. E o perdão de pecado, irmãos, traz convicção das mais extraordinárias que um homem pode ter, a ponto da vida não ter mais valor do que a obediência. Quando ainda nós tememos por nossa vida mais do que a obediência, é porque nós ainda não entendemos isso. Quando os amigos são mais importantes do que a obediência, quando os conceitos lá de fora são mais importantes que a obediência à palavra, quando o grupo que eu vivo fala mais comigo, me ensina mais do que o Evangelho de Cristo, certamente alguma coisa está errada e você precisa se arrepender do seu pecado. Mas deixa eu lhe dizer outra coisa extraordinária. Além do perdão de pecado, tornar o homem capaz de fazer coisas que ele não acredita, como chegar diante de homens que têm poder de tirar a sua vida, dizendo, em outras palavras, vocês mataram aquele que Deus ressuscitou. E se eu morrer pelas mesmas verdades, eu vou ressuscitar com aquele que ressuscitou. A confiança vai além desse mundo. Vai além desse mundo. Ultrapassa as perspectivas desse mundo. Mas o perdão de pecado também é perfeito. É a obra perfeita de Deus. Não que Deus não tenha alguma obra que não é perfeita, mas o que é perdão de pecado? É a misericórdia perfeita, irrevogável, única para todos os homens que creem no Evangelho. Não muda, não há diferença. É o momento em que nós aqui nesse mundo, como pequenos, como fracos, podemos dizer, nós somos perdoados como Paulo foi perdoado. Nós somos perdoados como Abraão foi perdoado, como Noé foi perdoado, como Davi foi perdoado. Nós somos perdoados por ele. No mesmo nível, não há diferença, porque a obra dele é única. Por um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre o seu povo. Mas deixa eu lhe dizer outra coisa. Essa doutrina, ela dá intrepidez ao homem. Intrepidez para falar, intrepidez para viver, intrepidez para pregar. Porque ninguém poderá matar aquele que Deus já deu a vida eterna. E quanto a você, que ainda não conhece a Jesus dessa maneira hoje, como você se encontra? Você vive a obedecer o seu próprio coração? Você vive a fazer a vontade do mundo, dos prazeres do mundo? Você segue um cronograma do mundo? Você segue um planejamento de um mundo caído, de valores caídos, e eles governam você? É a mídia
que diz o que é certo e o que é errado, não é a palavra de Deus. São os artistas da época, da moda, que dizem o que é certo sobre sexualidade para você. Não é a palavra de Deus. Você é guiado pelo mundo. Hoje, você precisa entender que você precisa se arrepender dos seus pecados. E ninguém, e você nem ninguém, é capaz de se arrepender por si mesmo. É Deus que pode te conceder arrependimento. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Se assim está o teu coração hoje, curve-se diante do Senhor essa noite. Clame por misericórdia essa noite, para que Deus lhe conceda arrependimento. Então, você vai perceber a diferença. Os seus amigos serão seus inimigos. Aqueles que estavam com você vão dar as costas para você. Daí o Senhor Jesus falar. Aqueles que deixaram pai, mãe, irmãos, filhos, por minha causa, receberão muito mais nessa vida. Receberão a igreja. E na igreja, você vai ter paz, você vai ter irmãos, você vai ter família. Você vai ser acolhido na igreja do Senhor. Porque você vai, a sua amizade é o povo de Deus. Abandone seu pecado hoje. Porque Deus é rico em perdoar. E lembre-se, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos do início ao fim na obra do arrependimento e do perdão de pecados. Clame a Ele. Busque socorro nele. Ele há de lhe resgatar. Amém. Nós vamos, irmãos, cantar o hino de número 93 do nosso hinário, partindo do encerramento da culto ao nosso Deus nessa noite. Quando a trombeta ressoar,
paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre.